Neste vídeo vamos explorar a teoria da tectónica de placas e compreender os fenómenos que acontecem nos limites das placas tectónicas. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Como já vimos, as teorias da deriva continental e da expansão dos fundos oceânicos permitiram nos anos 60 o desenvolvimento de uma nova teoria, que tem sido universalmente aceita por todos os cientistas, a teoria da tectónica de placas. Esta teoria indica que o planeta Terra é constituído por uma camada rochosa superficial, a litosfera, rígida, que está dividida em várias placas, as placas litosféricas ou placas tectónicas. Estas placas movem-se sobre uma camada com propriedades plásticas, a astenosfera. Lembrando as camadas da Terra, temos que a litosfera, a camada mais superficial, fria e rígida, é constituída por crosta e por uma parte superior do manto, e por baixo temos a astenosfera, constituída apenas por manto, mas que apresenta propriedades plásticas, dúcteis e menor rigidez. Como é que podemos explicar o movimento das placas tectónicas? O primeiro mecanismo explicativo para o movimento das placas tectónicas teve por base a existência de correntes de convecção no manto, propostas por Arthur Holmes em 1928. Mais tarde, Harry Hess mobilizou esse conhecimento para justificar o movimento das placas tectónicas e a expansão dos fundos oceânicos. Segundo este modelo, o material rochoso em profundidade, devido ao calor interno da Terra, fica menos denso e ascende até ao limite superior da astenosfera. Aí, os materiais divergem lateralmente, arrefecendo à medida que se vão deslocando, tornando-se mais densos do que os materiais circundantes e mergulham novamente em direção à zona mais quente, onde se iniciou o movimento de ascensão, fechando assim um circuito. Estas correntes circulares de materiais são denominadas correntes de convecção. Estas correntes de convecção assemelham-se aos movimentos da água a ferver numa panela ao lume. A água aquece, vai subir. Em cima, em contacto com a superfície e com a atmosfera, arrefece ligeiramente, torna-se mais densa e volta a afundar. Estas correntes de convecção da astenosfera, devido ao atrito, forçam as placas litosféricas a moverem-se. Mais recentemente, os cientistas, baseados em modelos matemáticos, explicam os movimentos das placas tectónicas devido a forças gravíticas. Uma das forças denomina-se Ridge-Push, ou força de empurrão da placa. Esta força tem origem devido ao facto de, nas dorsais oceânicas, as placas se encontrarem mais elevadas do que nas regiões adjacentes. Então, por ação da gravidade, tendem a deslizar para os lados, puxando a placa tectónica, como um deslizamento de terras devido à gravidade. A ascensão de plumas térmicas potencia ainda este movimento. A outra força gravítica envolvida no movimento das placas tectónicas e que se julga ter uma força muito superior à força de Ridge-Push é a força de Slab-Pull. A força Slab-Pull, ou força de puxão da placa, tem origem devido ao facto de a litosfera, nas zonas de subducção, ser mais densa que a astenosfera e por isso afunda, puxando por ação da gravidade a litosfera que se encontra à superfície. Como uma rocha afunda na água devido a possuir uma densidade maior que esta. Assim, podemos concluir que a fonte de energia que está na base da tectónica de placas é o calor interno da Terra, proveniente de desintegração de elementos radioativos e do calor remanescente da sua formação. É este calor que é responsável pelo gradiente geotérmico e pela ascensão das plumas térmicas. As forças envolvidas no movimento das placas tectónicas são as forças gravíticas Ridge-Push e Slab-Pull e, de certa forma, as correntes de convecção do manto. Os cientistas atualmente consideram que a força gravítica Slab-Pull tem o papel mais preponderante no movimento das placas. Pensa-se que é o afundar das placas que gera o seu movimento e até mesmo as correntes de convecção do manto. Que tipo de movimentos podem então ocorrer entre as placas tectónicas? Então, as placas podem afastar-se entre si, podem ainda colidir
ou então deslocar-se horizontalmente uma em relação à outra. Então, os limites das placas podem ser classificados segundo este movimento relativo entre elas e podemos classificar em limites divergentes, limites convergentes ou limites transformantes. Vamos ver agora cada um deles com algum pormenor. Nos limites divergentes, as placas afastam-se. Com a diminuição da pressão litostática, as rochas do manto fundem e ocorre a ascensão de magma na zona do rift. Forma-se nova crosta oceânica, daí estes limites também se designarem por limites construtivos. Na litosfera oceânica, os limites divergentes são típicos das dorsais medio-oceânicas, incluindo a dorsal medio-atlântica e a dorsal do Pacífico Oriental. Em regime continental, ocorre um estiramento crustal e esse estiramento, devido à diminuição da pressão litostática, pode levar à ocorrência de vulcanismo. Mais tarde, poderá levar mesmo à separação das duas massas continentais, originando um rift e um novo oceano. Na litosfera continental, um exemplo destes limites é o rift do Vale Africano ou o Mar Vermelho, que já corresponde a um estado mais avançado. Nos limites convergentes, as placas vão colidir e quando uma placa oceânica colide com uma placa continental, forma-se uma zona de subducção. A placa oceânica é mais densa e afunda sob a placa continental. À medida que a litosfera oceânica é subductada, leva com ela uma grande quantidade de água, o que faz com que o ponto de fusão das rochas baixe, resultando na formação de magma com grande quantidade de gases dissolvidos. Este magma pode chegar à superfície através de fendas na litosfera, formando longas cadeias de vulcões para lá da plataforma continental e paralelamente a ela, formando um arco vulcânico. Nestas regiões ocorre assim destruição da crosta oceânica, na zona de subducção, denominando-se por isso limites destrutivos. Um exemplo deste tipo de colisão entre placas é a área ao longo da costa ocidental da América do Sul, onde a placa de Nazca oceânica mergulha sob a placa sul-americana continental. A colisão de duas placas oceânicas origina a subducção daquela que for mais densa e origina um arco vulcânico insular, um conjunto de ilhas vulcânicas. Ocorre ainda a formação de uma profunda fossa submarina em frente a estes arcos, na zona em que o bloco descendente se inclina para baixo, e um bom exemplo deste limite encontramos nas ilhas do Japão. Quando duas placas continentais colidem, como apresentam densidades muito semelhantes e pouco densas, originam-se enrugamentos, com o consequente espessamento da crosta e a formação de uma cadeia montanhosa. Um bom exemplo pode ser visto na margem norte da placa indiana. Parte desta placa está a ser empurrada em direção à placa euroasiática, provocando o levantamento desta última, tendo já dado origem à formação dos Himalaias e do Planalto do Tibete. Por fim, os limites transformantes. Nestes limites, as placas deslizam horizontalmente umas em relação às outras, não há nem criação de litosfera nem a sua destruição, são por isso designados limites conservativos. Não ocorre vulcanismo, mas são zonas com elevada sismicidade. Um bom exemplo deste tipo de limite de placas é o complexo da Falha de Santo André, localizado na costa oeste da América do Norte, o qual faz parte de um complexo sistema de falhas desta região. Concluindo, os limites das placas são regiões geologicamente muito ativas e se nos limites divergentes e convergentes podemos observar fenómenos vulcânicos e sísmicos, nos limites conservativos existe sobretudo sismicidade. Ficou percebido? Espero que sim.